Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao programa O Projetista Fotovoltaico. No programa O Projetista Fotovoltaico a gente fala de assuntos técnicos, profissionais e de estratégias que vão fazer você ser um projetista fotovoltaico mais valorizado no mercado, com projetos aprovados na distribuidora, fazendo disso uma profissão para que possa estar vivendo dela. Eu sou o Igor Braga e no episódio de hoje a gente vai falar os equipamentos fotovoltaicos que todo projetista precisa conhecer. E o que são os equipamentos fotovoltaicos? Os equipamentos fotovoltaicos nada mais são do que os equipamentos que a gente utiliza quando a gente vai estar realizando nossos projetos e também os que a gente utiliza lá na nossa instalação. Então, alguns deles são conhecidos por todos nós, projetistas, que a gente deve conhecer. Então, esse é o tema principal desse programa, mas as pessoas elas acabam confundindo, principalmente quem está entrando no mercado, às vezes até quem já está no mercado, acaba confundindo o que são esses projetos, quer dizer, o que são esses equipamentos fotovoltaicos e por que eles são tão importantes na hora do nosso dimensionamento e também na hora da instalação fotovoltaica, né? Então, o que é que as pessoas acabam confundindo esses equipamentos? Por exemplo, existem equipamentos que são específicos apenas para instalação fotovoltaica. Um exemplo deles é o DPS. Então, até um que a gente vai falar um pouco mais na frente. Então, o DPS, existe uns que são mais específicos para ele. Tem gente que não consegue, não sabe que existe DPS específicos apenas para fotovoltaico. Tem também questão de... Tem os cabos também, existem os cabos que são apenas solares, que só existem apenas para aquela função de corrente contínua, né, que vem lá dos inversores. Então as pessoas acabam confundindo, não sabem muito bem que existem equipamentos que são apenas específicos para os projetos fotovoltaicos, tá? E por que é que a gente precisa saber, por que é que você que está querendo se tornar um projetista ou para você que é um projetista fotovoltaico precisa saber desses equipamentos? Ora, se você não sabe quais são os equipamentos que você deve colocar na instalação, quer dizer, no seu projeto, como é que você vai colocar ele na sua instalação? Lembra que no episódio anterior, tem um episódio que a gente falou que um dos principais motivos de reprova na distribuidora é o quê? É no seu projeto não estar os mesmos equipamentos que está lá na sua instalação. E uma outra coisa também é que tem as normas técnicas. Então, dentro das normas técnicas das distribuidoras, elas listam lá quais são as proteções que elas exigem, né, na parte CC dos seus projetos fotovoltaicos. Então é importante a gente estar sabendo trabalhar com eles, saber quais são eles, para que a gente como projetista possa estar utilizando eles de maneira correta, saber a quantidade exata e também fazer um dimensionamento correto. Para quê? Para que todo esse sistema possa funcionar de maneira correta e que não cause nenhuma frustração para o seu cliente e também para que o seu projeto seja aprovado na distribuidora. Porque a gente sabe que quando a gente tem um projeto aprovado na distribuidora, a gente ganha mais confiança, a gente acaba tendo um serviço, entregando um serviço de maior qualidade e aí as empresas que contratam a gente acabam ficando mais fiéis aos nossos serviços. E no caso, qual seria o maior benefício de saber todos os equipamentos fotovoltaicos utilizados? Então, alguns dos benefícios que eu falei foi esse, principalmente a questão do dimensionamento e de você saber que aquele equipamento que você vai estar utilizando, por exemplo, no caso que eu dei aqui no começo, que foi o DPS, você saber que ele é específico apenas para instalação fotovoltaica. Você não vai utilizar ele em um outro tipo de instalação, você vai utilizar ele apenas lá na instalação fotovoltaica. Por quê? Porque o comportamento de trabalho dele é diferente, né? A corrente, tensão que vem lá dos módulos são correntes contínuas, então o trabalho delas são diferentes, a forma que essa energia elétrica ela é gerada é diferente, então é através da luz. E uma outra coisa, né? E no caso pode ser perguntado, tá bom, Igor, mas quais são os equipamentos utilizados no projeto fotovoltaico? Quais são esses equipamentos que eu preciso estar utilizando? Bem, o primeiro deles é o mais clássico de todos, todo mundo já conhece, que é o quê? Que é o módulo fotovoltaico. Nossa, sério mesmo, você está me falando? Sim, ele faz parte, né, do equipamento fotovoltaico. Ele é um equipamento fotovoltaico, o nome já diz, módulo solar ou fotovoltaico ou as placas. E por que é importante saber disso? Porque as pessoas confundem ele com aquelas placas que são a de aquecimento, né, de aquecimento de água. Então, há uma diferença nos dois. A forma que os dois trabalham são diferentes.
Porque a placa fotovoltaica, ela trabalha com o quê? Com a absorção da luz. Então ela pega a luz e transforma a luz em energia elétrica. Porque tem gente que confunde achando que o quê? Que o módulo fotovoltaico, ele trabalha com a temperatura. Então não é isso. Inclusive, há estudos que dizem que quanto maior a temperatura, na verdade é pior para o módulo fotovoltaico, não aumenta a eficiência dele. Então tem muita gente que diz, nossa, aqui é muito quente, então aqui seria muito legal se tivesse energia solar fotovoltaica, porque aqui é muito quente, aqui é o melhor local. Então assim, não é bem assim que funciona. Então tem estudos que comprovam isso, inclusive nos próprios datasheets dos equipamentos fotovoltaicos, eles informam isso. Basta você dar uma pesquisada rapidinha no Google aí, colocar qual é o efeito que a temperatura ela tem no módulo fotovoltaico, porque quanto mais quente, na verdade, ele vai ter o quê? Vai ter uma menos eficiência. Então, se tem menos eficiência, é menos corrente elétrica, é menos tensão, é menos potência, e aí o sistema acaba, na verdade, gerando um pouco abaixo. E também vem a questão de que não vai estar entregando tudo aquilo que foi dimensionado. Então, esse é muito importante a gente estar sabendo. Equipamento básico que todo mundo conhece, 100% das pessoas conhecem, mas há pessoas que, quando estão entrando no mercado, elas confundem o fotovoltaico, o módulo fotovoltaico, com esse módulo de aquecimento solar, tá? Eles trabalham de maneiras diferentes. Um segundo equipamento que deve ser conhecido é o que? É da String Box, né? Mas dentro da String Box, como o nome já diz, né? É uma caixa de string que é o que? Nela a gente coloca as proteções de corrente contínuas que estão vindo ali dos nossos módulos, né? Mas antes da String Box, acabei me lembrando aqui, só para a gente seguir uma sequência, a gente tem o que? A gente tem os cabos solares. Eu até falei um pouco deles no começo. Porque há pessoas que confundem os cabos solares. Eu já recebi diversos questionamentos de pessoas perguntando: Igor, eu posso colocar cabo CA para alimentar para trazer a corrente elétrica, no caso a potência dos meus módulos para o meu inversor? Olha só, a gente sabe que os módulos eles geram corrente contínua, não é nenhuma novidade para ninguém, eles geram corrente contínua. E tem cabos específicos CC, né? Cabos específicos para corrente contínua. E ainda tem pessoas que querem colocar cabos de corrente alternada. Cara, são duas coisas diferentes. Os dois cabos trabalham de forma diferente. Então não faz sentido nenhum você querer colocar cabo CA no local onde é para ser cabo CC. Além de que existem cabos que são específicos para no caso, a instalação fotovoltaica, que são os cabos solares. Você pode também estar dando uma pesquisada no Google, pesquisando um pouco sobre esses cabos, colocar cabos solares. Aí você vai ver mais informações da datasheet, as milimetragens, como é que eles trabalham, questão de temperatura. Então, é muito importante saber sobre isso, de que os cabos para energia solar fotovoltaicas, eles são específicos. E há pessoas que não conseguem entender, que acham que para fazer uma instalação fotovoltaica vai precisar apenas de quê? Apenas do módulo, né, para gerar a corrente, no caso a potência, e do inversor, que é para transformar essa potência, né, que é essa potência, essa corrente que vem em corrente contínua, para transformar em corrente alternada. Então, há pessoas que acham que é só isso, e o cabo que vai utilizar vai ser qualquer cabo. E aí, às vezes, acaba dimensionando qualquer tipo de cabo, coloca lá um cabo 4, cabo 6, sem motivo nenhum, e coloca CA, e aí acaba acontecendo problemas. Por exemplo, um deles pode ser sobreaquecimento, pode ser também, então ele pode vir a pegar fogo, ele pode estar sobrecarregado. Então, se há sobrecarregamento, ele tende a aquecer. Se ele aquece muito, ele tende a pegar fogo, caso não tenha uma boa proteção para poder estar agindo, tá? E agora a gente volta aqui para a String Box, né? A String Box CC, que no caso é a caixa de proteção. Então, dentro da caixa de proteção, a gente também tem equipamentos que são específicos para a proteção de corrente contínua fotovoltaica. E um desses equipamentos é o DPS, como eu já falei. Segundo segundo anel, tá? Segundo anel, o que acontece? Você precisa ter ali uma determinada proteção. Que proteção são essas? Ela diz que ou você tem um disjuntor CC, ou você tem
uma chave seccionadora ou você tem uma chave fusível. Então você pode usar esses três para corrente, né? Esses três tipos de proteções. Ou quer dizer, se você quiser utilizar os três, você pode. Você não é obrigado a utilizar 3 nem 2. Você é obrigado a utilizar um desses três, tá? Disjuntor CC, ou uma chave seccionadora, ou um fusível. Geralmente o mais utilizado é o quê? A chave fusível e uma chave seccionadora, tá? DPS é um pouco difícil, DPS não, desculpa, os disjuntores é um pouco difícil de se ver. Eu já cheguei a ver alguns, mas é um pouco difícil, tá? Até quando você compra o kit fotovoltaico na fornecedora, ela tem que te enviar com o quê? Com a chave seccionadora e com os DPS, tá? Mas aí varia muito de fornecedora para fornecedora e também vai variar muito aí de como você vai estar dimensionando, de como você quer trabalhar com esses equipamentos, tá bom? Então, a gente tem esses 3 tipos de equipamento e é muito importante a gente saber como é que eles atuam. Por quê? Porque a gente tem que fazer o dimensionamento correto de cada um deles, né? A gente também tem aulas específicas aqui dizendo para você como é que é feito o dimensionamento das proteções de corrente contínua. Então a gente também tem episódios aqui falando só de dispositivos de proteções, explicando direitinho como é que faz esse dimensionamento, como é que cada um atua de forma mais específica. A gente traz exemplos. Então a gente tem muito conteúdo falando sobre isso, mas é importante você saber como é que eles atuam. E como é que eles atuam, Igor? Ou seja, fazendo um resumo bem rápido aqui, eles atuam de forma de quê? Que se vier uma corrente elevada lá dos equipamentos fotovoltaicos, vamos imaginar, você gera uma corrente de 10, né? Você está gerando ali 10 amperes. E você dimensionou um disjuntor, uma chave seccionadora ou um fusível para 12 amperes. Então você colocou aquele equipamento lá de 12. Então o que acontece? Os 10 amperes que está vindo, ele vai passar normalmente, porque no dispositivo de proteção, o que vai acontecer? Ele vai simplesmente armar, no caso desarmar, né? Ou então atuar quando for acima de 12. Então quando bater os 12 amperes. Então, se por acaso acontece algum problema lá nos módulos, se a gente trabalha com eletricidade, a gente sabe que proteção e eletricidade nunca é demais, porque do nada simplesmente acontece algo com eletricidade e a gente às vezes não sabe por quê. Se lá dá algum tipo de surto, né, e a corrente vai, imagina, para 13, 14, né, deu algum tipo de curto-circuito, então esses dispositivos aqui, eles vão desarmar. Então eles desarmando, eles vão impedir que, no caso, a corrente ou a potência, a tensão, ela passe para o resto do sistema, assim ocasionando uma perca maior para o cliente, tá? E uma outra proteção também que é obrigatória ter, que no caso são os DPS, que eu já vi falando dele aí um pouco, né? Então, os DPS, eles são muito importantes você ter. Como o nome já disse, são um dispositivo de proteção contra surto. Então, às vezes, um surto que pode acontecer é o que? São os raios. Então, imagina você ter ali uma corrente, você ter ali uma tensão muito alta que vai vindo uma descarga atmosférica. Então, precisa ter um equipamento ali para quê? Para que ele atue quando uma corrente tão alta como essa vier, lógico, nesse caso aqui, ele poder desarmar e não deixar passar para o resto do circuito, tá bom? Então a gente tem os DPS fotovoltaicos, tá? Eles são específicos para fotovoltaico, beleza? Depois dos equipamentos fotovoltaicos, né, da nossa Stream Box CC, quais são o outro equipamento que a gente tem, né? Quais são os outros que a gente viria a ter? No caso o inversor ou o microinversor. No caso do microinversor, a gente nem precisa estar colocando a Stream Box, né? A gente não precisa colocar, no caso, a proteção de corrente contínua. Por quê? Porque já está embutida nele, porque a gente conecta diretamente as placas no microinversor. E também, lá no inversor, dependendo do seu inversor, né? Já está tendo diversos tipos de inversores no mercado, que o quê? Que ele já vem com essas proteções internas. Então você nem precisa mais colocar ali a Stream Box CC, mas ainda há muito no mercado inversores que não vêm com essas proteções internas. Então o que acontece? Então a gente tem o nosso inversor e é importante também você conhecer o seu inversor, você saber qual inversor que você vai estar utilizando e por que é aquele inversor. Normalmente, quando a gente compra ali o kit fotovoltaico, o que é que tende
a acontecer. Acontece o seguinte, você comprou ali o kit fotovoltaico e ele já veio todo pronto. Já veio com a quantidade X de módulos, ele já veio com a proteção de corrente contínua correta, ele já veio também com o inversor dimensionado, já veio com os cabos também corretos. Só que às vezes quando você está entrando no mercado, você não sabe muito bem como é que você vai utilizar esse inversor. E o que eu quero dizer com isso, de utilizar o inversor? Não estou falando da questão de você ir lá e instalar ele. Estou falando da questão de você fazer, no caso, a separação lá dos módulos, que seria o quê? As strings e também o paralelo e o em série, ou seja, quantas séries eu vou colocar, né? Quantas strings eu vou estar colocando no meu inversor, né? Quantos MPPTs eu vou estar utilizando, porque no inversor, lá no datasheet dele vai ter diversas outras informações que você vai precisar ter para que você possa estar fazendo tudo isso de maneira correta. E que informações são essas e por que eu preciso saber? Como eu já disse, você precisa saber para que você possa estar fazendo a separação dos seus módulos de maneira correta, porque se você coloca... A gente sabe que em instalações fotovoltaicas, a série, quando a gente coloca eles em série, a tensão se soma e a corrente se mantém, e quando está em paralelo, a corrente se soma, mas a tensão se mantém. Se por acaso você, como projetista, você coloca mais módulos em série do que deveria e não prestou atenção no seu inversor, no datasheet dele, de quanto de tensão máxima ele pode estar suportando, vai dar problema. Assim também, quando você não verifica bem se você pode estar fazendo ali talvez dois ou três paralelismos ali, que já que a corrente vai se somar, você não consegue também saber se ele vai suportar ou não. Então o que acontece? Lá no datasheet dele traz todas essas informações. E que informações são as principais que você vai precisar? A de tensão máxima que ele suporta, a do MPPT, né, que o MPPT ele vai trabalhar ali num range, né, de X a Y. Outra informação é a tensão nominal, que no caso é a tensão que ele vai tender a estar trabalhando a todo momento. Outra informação é a quantidade de MPPTs que ele tem e a quantidade de string que cada MPPT ele suporta. Tem gente que não consegue, que não entende isso, né? Tem gente que acha que o quê? Não, eu vou utilizar duas strings porque no meu inversor ele suporta apenas, porque no meu inversor tem apenas 2 MPPTs. É assim que eles pensam. Só que não vê que cada MPPT suporta até 2 strings. E aí o que é que pode acontecer nesse caso? Como eu vou estar utilizando 2 strings, sendo que eu poderia utilizar 4, a minha tensão vai muito para cima e pode dar problema. Não estou dizendo que vai dar problema, né? Porque vai depender da quantidade de módulos que foram colocados ali na string série. Lógico que eu estou falando aqui, não estou dando nenhum tipo de valor aqui, mas é só algo para que a gente possa estar imaginando e um perigo que pode acontecer caso você não saiba como trabalhar com esses equipamentos, né, fotovoltaicos, tanto os módulos quanto os inversores. Então vejam como é importante você saber ler os datasheets lá dos seus equipamentos fotovoltaicos, você saber como é que eles trabalham, você saber a tensão de cada um, de circuito aberto, circuito fechado, de curto-circuito, assim também como do seu inversor, como é que você vai estar, no caso, utilizando ele, né? Quantos MPPTs você vai estar utilizando. É importante você também saber como é que seu MPPT trabalha. Então, tem gente que não tem a menor noção disso. Saber se o seu inversor é monofásico, se ele é trifásico, qual é a corrente de saída dele. Muito importante também saber qual é a corrente de saída do seu inversor. Mas por que é importante estar sabendo isso? Principalmente por conta lá do disjuntor geral do padrão de entrada. Ora, Igor, como assim? O que acontece? Vamos imaginar você pegou um sistema fotovoltaico e por acaso o disjuntor geral lá do cliente é de quê? É de 40 amperes. Vamos imaginar isso. Só que foi feito lá todo um dimensionamento, foi feito toda a potência e no inversor a corrente de saída dele é de quê? É de 48 amperes. Vamos imaginar esse caso. Então, o disjuntor do padrão de entrada é o que? É 40 amperes.
E a corrente de saída do seu inversor é o quê? 48 amperes. Agora eu lhe pergunto, será se isso vai dar correto? Será se isso realmente pode? Porque nesse caso, o que vai acontecer? Como a corrente de saída do inversor ele é de 48 amperes, o que acontece? Quando for lá para o disjuntor geral, ele vai desarmar. Então, a todo momento nem adianta armar, porque ele vai toda hora desarmar. Por quê? Porque dentro do circuito tem uma corrente acima de 40 amperes, que é o que ele vai suportar. Então, nesse caso aí, o que é feito? Aí já é pedido a troca do padrão de entrada, né? Ou muda para, não sei, continua, pode ser monofásico, pode ser trifásico, mas, de qualquer forma, o disjuntor geral ele vai ter que ser alterado, né? Vai ter que ter ele vai ter que suportar uma corrente acima de 48, né? Nesse caso, qual que colocaria? Pode ser um de 60, né? Vai funcionar perfeitamente, tá? Então, assim, esses são os equipamentos fotovoltaicos que a gente mais precisa conhecer, né? Que são esses que a gente precisa, que é composto, né? Depois do inversor tem o quê? Aí já vai vir a parte CA. Então, a parte CA aí provavelmente todo mundo já conhece, que é o quê? Que são os disjuntores CA. Então, o disjuntor CA é o mesmo que tem aí na sua casa, né? Os DPS também. Então, aqui não é nada específico, que no caso já seria, pode ser chamado de quadro geral das proteções ou string box CA. Essa parte aqui, apesar de ela ser fotovoltaica, mas não são específicas. Então, elas já são até mais fáceis de você encontrar no mercado, né? Mas, se tratando de fotovoltaicos, vamos repetir. A gente tem o quê? Os módulos, a gente tem os cabos, a gente tem as proteções, que as proteções são ou o disjuntor CC, ou os DPS, que são específicos para fotovoltaico, ou uma chave seccionadora, tá? De proteção, de corrente e de surto. O que a gente vai ter? A gente tem os DPS fotovoltaicos que são específicos. E depois, né, após eles, a gente tem o inversor. Então, no inversor, a gente tem que saber como é que ele trabalha para que a gente possa estar fazendo, principalmente a questão da separação dos módulos, né, das strings e também do seu paralelismo, para saber se a gente pode estar usando ele de maneira correta. Então, você consegue enxergar a importância da gente estar sabendo isso? Porque se qualquer um desses equipamentos forem mal dimensionados, no momento que você mandar para a distribuidora, ela vai reprovar o seu projeto. Então, você não passa aquela confiança de você ser um projetista fotovoltaico. E aí, o que acontece? Se você cada vez mais tem projetos reprovados, cada vez menos você tende a ter mais projetos. Por quê? Porque você não está sabendo o que fazer. Você não consegue resolver essas pendências com a distribuidora. Porque o projetista fotovoltaico ele tende a estar sempre resolvendo essas pendências. Em caso de aprovação, quem vai ter que solicitar a vistoria, assim também como em caso de reprovação, porque ele vai precisar também estar resolvendo essas pendências com a distribuidora. E uma coisa muito importante que eu deixo para você que quer se tornar um projetista, ou para quem já é projetista, que está no mercado, mas ainda não sabe como é que esses equipamentos trabalham. Eu sei que vocês já ouviram falar em todos esses equipamentos, mas talvez você não sabia como é que eles trabalham, né? Nem sabia da importância de saber cada um. É o quê? É você investir nisso, né? Investir um pouco mais de tempo. É você saber os equipamentos, pesquisar, procurar, seja no Google, seja no YouTube, sejam fazendo um curso específico de projetos fotovoltaicos para ser um projetista. Então, é preciso investir, porque quando você acaba investindo nisso, o que acontece? Você tem mais conhecimento, você sabe como os equipamentos vão trabalhar, você sabe como manusear eles, você sabe que se eles são ou não são obrigatórios para aquela instalação, você sabe qual deles você vai utilizar, você sabe qual o tamanho de cada um que você vai utilizar. Que mesmo que a empresa que te contrate, ela simplesmente... Porque acontece assim, quando você fecha com o cliente, ele só fala, eu estou com um projeto de 15 kW pico, sei lá, meu sistema é 20 módulos, o inversor é de 12, e tá aí, cara, te vira aí. É isso, porque o meu negócio é vender, né? Porque o cara que é dono de empresa, ele vai querer o quê? Ele quer vender. Então, parte do projeto, ele tende a terceirizar, porque sai mais vantajoso para ele. Então, o que acontece? Quando faz isso, ele só te entrega e você vai se virar. Às vezes você vai ter que fazer o dimensionamento lá da caixa CC, porque, não sei, por algum motivo não comprou, né? Não veio no kit, não veio embalado no kit. Então você vai precisar fazer o dimensionamento e você vai precisar saber corretamente. Opa, vamos supor nesse caso aqui,
Estou com 20 módulos, beleza, eu vou usar 4 strings de 5 porque meu inversor ele vai trabalhar melhor assim, porque ele tem 2 MPPTs, cada MPPT tem 2 entradas, então eu posso separar tranquilamente e vir aqui no datasheet dele que ele vai suportar a corrente que vai vir dos módulos, ele vai suportar também a tensão que vai vir de cada um, atende a tensão mínima, a tensão máxima, então, poxa, tudo correto. Agora, qual a proteção que eu vou colocar? Já que eu vou fazer um paralelismo aqui nos módulos, qual vai ser, no caso, o meu disjuntor que eu vou colocar? E se eu não fizer um paralelismo, né? Fazer eles diretamente? Qual é a string box que eu vou utilizar? Quantos DPS eu vou utilizar? Vou precisar jumpear eles ou não vou precisar estar jumpeando ele? Então, é muito importante todos nós sabermos esses equipamentos e é muito importante investir nisso. Seja com dinheiro, né? Fazendo cursos, ou até mesmo você comprando os equipamentos para você estar vendo como é que eles trabalham e também está investindo tempo, que é o que? Assistindo aulas, você está vendo vídeos, está conversando com pessoas, está indo em instalações para você ver como é que os equipamentos estão, porque geralmente quem é projetista tende a não ir em instalação, tá? Tende, estou dizendo que não vá, mas tende a não ir em instalação, porque quando você faz projeto é uma coisa, instalação já trabalha com a parte mais mecânica do negócio, né? Só para a gente dar uma finalizada aqui, o que acontece? Eu vejo muita pessoa errando principalmente em dimensionamento. Porque quando ela erra em dimensionamento, né, dos equipamentos fotovoltaicos, o que acontece? Ela vai estar instalando ali os equipamentos incorretos, que não são precisos estar colocando às vezes lá naquela instalação, ou às vezes ela acaba sobredimensionando. E o que é o sobredimensionar? Ou seja, coloca os equipamentos de proteção às vezes muito irreal. Por exemplo, se eu tenho uma corrente de 10 A vindo dos módulos, eu vou colocar um disjuntor de 45, uma chave seccionadora de 45 A, um fusível de 45 A, será que isso faz sentido? Sobredimensionamento não dá certo e acaba tendo reprovas. E como é que você projetista fica? Nossa, eu botei a proteção, mas às vezes eu não sei por que botei. Às vezes você coloca um disjuntor a mais, às vezes sem necessidade. Botei um disjuntor, já vou botar no outro. Opa, tem necessidade de estar colocando esse outro aqui? Por que você colocou? Dependendo da situação e da distribuidora, ela pode te exigir. Lógico, são casos muito peculiares. Mas as pessoas erram muito, principalmente em dimensionamento. Erram muito em não saber os equipamentos que vão estar utilizando. Então são erros muito comuns que acontecem, de não saber como é que esses equipamentos eles estão trabalhando. Como é que eles trabalham, a importância de cada um. Porque se acontece algo, vamos supor, se um disjuntor desarma, ela não sabe por que ele desarmou. Não é importante estar sabendo isso. Tá, aí beleza, agora eu entendi, cara, a importância de eu saber trabalhar com esse equipamento, saber quais são esses equipamentos e por que é importante para mim, projetista, que estou me formando projetista, que já sou projetista, agora eu sei que eles são importantes, né? Porque tem que saber como é que eles atuam, tem que saber como fazer um bom dimensionamento. Mas, agora, para mim que estou do zero, por onde é que eu começo, né? Por onde é que eu vou começar a estar indo atrás dessas informações? Bem, primeiramente a gente tem uma grande ferramenta de maneira gratuita que é o quê? Que é o Google. Então você pode estar pesquisando qualquer um desses equipamentos, lógico. Procure saber como eles trabalham, né? Como fazer o dimensionamento deles. E por que eles são tão importantes, né? Procure até um pouco mais, né? Por que eles atuam ali? Como é que funciona ali, tipo um DPS fotovoltaico? Então é muito importante você estar sabendo isso, né? Como é que faz um dimensionamento dele? Você também, além disso, após você fazer um breve estudo, é você procurar por cursos, procurar por pessoas que já fazem isso. Então é muito importante você procurar se capacitar, porque sozinho às vezes você fica com diversas dúvidas, mas às vezes quando você tem um curso ali, você estudou, você já sabe como atuar. Nada melhor do que um curso para poder te ajudar. Uma outra coisa, procurar por pessoas que estão no mercado, procure por amigos. Eu sei que é um pouco difícil, às vezes você mesmo ali, aquele seu amigão, às vezes ele te estender a mão para poder te ajudar. Eu sei que tem alguns que ajudam sim, tá? Mas eu sei também que tem outros que quando se trata de mercado de trabalho não passam nenhum tipo de informação, mesmo essas mais simples aqui. Às vezes ele não disponibiliza ali um pouco do tempo dele, talvez ali 10, 15 minutos para poder explicar um pouquinho mais sobre aquela atuação dos equipamentos ou como utilizar eles, dimensionar, porque de um certo modo acaba levando tempo
e às vezes o cara está no mercado de trabalho e também não quer passar essas informações importantes para você, né? Que você acaba sendo ali um concorrente para ele, tá? Então, você pode estar começando por isso. Pesquisar mesmo no Google todos esses equipamentos fotovoltaicos, como eles trabalham, né? Como é que eu faço o dimensionamento deles, como é que eu faço ali a separação das strings, como é que eu faço a leitura do datasheet dos equipamentos. Procurar um curso para que você possa estar se profissionalizando em relação a isso aí e também procurar por pessoas que possam estar te ajudando, tá? E por que é importante isso? Porque há efeitos colaterais você não saber os equipamentos que você utiliza. Então eu vou falando a todo momento, né, que um dos principais efeitos colaterais é o quê? Primeiro, se você não sabe, você não é um projetista fotovoltaico. Mesmo que você saiba fazer os desenhos, preencher as documentações, mas você não é um projetista fotovoltaico. Por quê? Porque você não vai estar sabendo. Imagina se um cliente pede para ti para você fazer o dimensionamento. Ele te indica, cara, me indica os módulos, me indica o inversor, me indica as proteções que eu vou utilizar, me indica a milimetragem do cabo que eu vou estar precisando utilizar para esse projeto. Então, você não é um projetista fotovoltaico. Por quê? Porque você não sabe como trabalhar com esses equipamentos. Um outro efeito colateral que gera, por você não saber, você tem seus projetos reprovados. Por quê? Porque esses equipamentos, alguns deles dependem de norma, né? Dependendo às vezes da corrente, da potência do seu sistema, eles vão depender de norma, de potência X a Y, o DPS é tal, ou o disjuntor é tal, a chave seccionadora é X. Se a corrente for de tantos amperes, isso aí, 40 amperes, qual a milimetragem do cabo que você vai utilizar? Um de 6? Um de 10? Então, é preciso você saber. Então, esses são alguns efeitos colaterais. E se você tem seus projetos reprovados, então fica difícil você estar entrando no mercado. Por quê? Porque abala a sua confiança, você não sabe mais como precificar pelos seus serviços e você não vai ter clientes fiéis aos seus serviços. Por quê? Porque sempre vai estar reprovando o projeto. Também não sabe como resolver os problemas com a distribuidora, simplesmente porque você não sabe conceitos básicos como esse aqui. Porque já resolver problema com a distribuidora é um outro caso totalmente diferente. Às vezes o problema realmente é com a distribuidora que ela não quer aprovar o projeto. Mas às vezes é só por conta de base, né? De conhecimentos básicos que a gente precisa ter. Então é isso, tá, pessoal? Esse foi o episódio do Projetista Fotovoltaico, que a gente falou da importância do projetista saber quais são os equipamentos fotovoltaicos que ele vai precisar para o projeto, tá? Então você fica acompanhando aí, a gente vai estar trazendo mais outros assuntos em relação a isso. A gente também tem outros vídeos do projetista fotovoltaico, onde a gente mostra mais conteúdos e também mais estratégias para que você possa ser um projetista fotovoltaico com mais valor no mercado, com seus projetos aprovados e fazendo disso uma profissão e poder estar vivendo dela. Então é isso aí e até a próxima.